Boa tarde, seu Antônio, dona Maria Elci. A gente está aqui para fazer aquela entrevista sobre os 50 anos da Transamazônica, né? Antes da gente começar a conversa, né, com vocês contando as memórias, nós gostaríamos de pedir autorização de vocês para gravar essa entrevista e depois usar a entrevista no site, na produção desse livro que vai contar a história da Transamazônica. A gente queria saber se vocês autorizam isso. É igual eu falei, é um prazer você estar conosco aqui, porque realmente nós precisamos mostrar a qualidade que nós passamos aqui, o sofrimento, porque eu cheguei em 1970, dia 20 de outubro de 70. Olha, o sofrimento aqui foi muito grande. Eu era chefe da Queiroz Galvão. Aqui no 70, do 30 para cá, não existia nada, só mato. Isso era em 1970? 70. E só era mato. Do 30 para cá, não tinha abertura nenhuma. Certo. Só um minutinho. Pode continuar, por favor, senhor. E aí aqui era muito sofrido, porque existia muita praga. Eu não sei se vocês conhecem o tal de Pium. Demais. Porque a gente trabalhava aqui, passava 15 dias dentro do mato. E nós não tinha acampamento, igual eu falei, era mata mesmo. A gente trabalhava com 2, 3 quilômetros. O senhor era solteiro já ou já a dona Elci já veio? Casado. 3 filhos já. Aí a gente andava 3 metros, 3 quilômetros, 4 quilômetros. Quando chegava na beira do rio, nós mudávamos a lona, o acampamento para a beira do rio de novo. Mas aqui, naquela época, os pium eram parecido o couro da gente, da terra, do pescoço, parecia couro de jacaré, porque era muita praga. Então nós sofremos muito. Nós vimos tocando barco. O Queiroz Galvão dava muita cobertura para nós os funcionários. Era cobertura total. Então, os D8, nós tínhamos uma patrulha de 12 D8, fazendo a cobertura de 90 quilômetros, 90 metros, era a abertura. Então, nós tínhamos um encarregado para fazer isso. Agora, eu era chefe da terraplanagem, vinha fazendo as estradas. E atrás tinha equipamento de ponte, bueiro e tudo, para continuar a estrada, a condição, né? E era muito sofrido. Quando a gente chegava minha turma, era 26 pessoas, era 6 motoscrepe, 4 D8, 2 patrões e daí por diante, um trator, mas a minha turma era 26 pessoas. Nós passávamos 15 dias no mato. Pense bem com o sofrimento. Depois nós descia para Altamira, naquela época chovia muito, de setembro. Cansei de deixar os motoscrepe passar 2, 3 dias sem puxar terra, porque chovia muito. Chovia demais. E daí por diante o sofrimento era muito grande, mas Deus nos abençoou, deu força para nós. Quando eu chego, mesmo tocando, quando chegamos ali no 75, tinha uma aldeia de índio. Mas quando chegamos aí, não encontramos só o barraco, porque o índio foi embora, sumiu. Porque eu acho que nós derrubávamos, naquela época, nós derrubávamos uma castanheira, derrubávamos um jatobá, dentro da mata estrondava 10 quilômetros, 12, né? E os índios falavam, o mundo vem se acabando aí, não encontramos índio nunca. Nunca fomos atacados de índio. Essa vantagem tivemos muito bem. É. Posso perguntar uma coisa para a dona Maria? Podia passar para ela? Dona Maria, sim. Dona Maria,
E enquanto o seu marido ficava nesse trabalho duro, como ele está descrevendo, e a senhora já chegou com 3 crianças, me conta como foi essa sua vida, vocês ficaram onde? Ele saiu do Ceará dia 14 de outubro do ano 70, como ele falou. E foi me buscar dia 25 de dezembro do mesmo ano, de 70 também. Só que, igual ele está falando, ele veio para construir a Transamazônica. Se ele veio para construir a Transamazônica, é claro que essa casa não existia nem estrada, como era que existia casa. Então, nós ficamos morando em Altamira. Morando em Altamira. Altamira, ela tinha, inclusive nós ficamos morando na Agrário Cavalcante, tinha a 7 de setembro, a Comandante Castilho, lá 1º de janeiro, e o bairro da Brasília, e ali onde o pessoal, hoje é o GOD, o pessoal chamava BSMR, Brasília Altamira era desse tamanho. Energia começava umas 8 horas da noite, quando era 10 horas já não tinha mais, não tinha celular naquele tempo, nem pensar também. Televisão também não tinha. E era muito difícil. Mesmo lá em Altamira era bem difícil, né? Em Altamira era desse jeito, do jeito que estou te contando. O comércio lá, o comércio mais, vamos dizer assim, mais valorizado que tinha, com mais, vamos dizer assim, mercadoria, era um comércio que chamava Cobal. Os outros eram tudo pequenininho. O que tinha maior lá, que tinha demais, vamos dizer assim, eu acho assim que demais, vamos dizer assim, para o pessoal, os homens, era um tal de uma festa, quando o pessoal ele falava que passavam 15 dias no mato, e aí, porque naquele tempo eu vim, mas a maioria dos homens vieram só, né? E ele foi me buscar, depois de 3 meses ele foi me buscar, mas os outros, suas mulheres não vieram todas, então eles chegavam e, vamos dizer assim, tinha aquela festa, aí era aí que eles se divertiam durante esses 15 dias que ele falou. Era muito difícil, difícil demais. E seu Antônio, uma pergunta para o senhor. E quando foi que o funcionário da Queiroz Galvão virou agricultor? Porque daí o senhor depois foi ser agricultor. Como é que foi isso? Olha, em 71, que o INCRA começou a fazer as vicinais, botou um equipamento de topógrafo e foi fazendo as vicinais. Mas naquela época não existia, em 71 começaram um movimento de colônia, mas antes não existia, aqui era solto, não tinha dono, era solto, não tinha problema. Aí depois que o INCRA começou a fazer as grovilhas e as vicinais, então foi tempo que chegou os colonos. Mas muitos colonos veio de todo o Brasil todo, veio do Rio Grande do Sul, do Ceará, mas muitos não aguentavam. Aí eu lembro bem que aí no 105, dentro de 4 quilômetros, tinha uns gaúchos lá, vendeu os 2 lotes pelo um raio, velho. Para ir embora, não foi só ele, foi muitos que não aguentaram. Mas o que não aguentava era mais do pium? Era por causa do pium e por causa era maltratado, o pessoal era maltratado mesmo. Mesmo assim, o INCRA, para colonizar, ele ainda dava um salário para quem vinha. Isso era muito bom, era muito bom, mas muitos não aguentaram, largaram o lote e foram embora. E o senhor, quando que veio para cá, para essa terra? E o senhor veio para essa terra quando? Eu vim de 71. 71. Está falando aqui, ela está falando aqui do lote. Do lote. Pois é, eu terminei Você terminou a Transamazônica, né? Eu tinha o pessoal do INCRA. Eu sempre gostei do futebol, né? E eu tinha uns engenheiros que gostavam de futebol e nós íamos. Mas naquela época, funcionário não tinha direito de ser colono. Por isso que eu estou te perguntando, porque eu sei que não tinha essa direito. regra, né? Mas pelo intermédio de amizade nossa, ele me botou. Aí me deu esse lote
o lote vizinho do fundo. Aí eu trouxe meu pai e a família, o cunhado, todo mundo aí, igual eu falei, minha família é muito grande aqui no Pará por causa dessa vinda que eu apanhei muito, meus pais. Meu pai faleceu em Altamira, e minha mãe faleceu, mas aqui nós chegamos aqui e nós tocamos o barco, aqui, mas muito sofrido. E nesse começo, o senhor já veio e entrou no projeto de produção de cana ou isso foi depois, assim que o senhor chegou? Foi em 83 que fizeram a fazer a usina. Aí eu sou pernambucano e o pessoal, a cultura mais de Pernambuco no sul é cana. E eu sou muito entusiasmado com a cana, eu passei a plantar cana. Infelizmente, foi minha derrota, porque eu tinha minha fazenda, depois de Anapu, município de Anapu, tinha uns 2 lotes aqui, aquele lote do Lito era meu, e daí por diante. Aí a usina fechou, e eu, como entusiasmo de ser grande canavieiro, então eu tinha 316 hectares de cana. Nossa, é muita então, cana, né? Alguém que tinha 2, 3 hectares ficou melhor do que eu, porque o primeiro meu foi total. Aí, infelizmente, aí veio fecharam, aí veio o PT, também não se importou, e eu fiquei de horror, no zero, né? Praticamente no zero. Nossa. Mas estamos aí para tocar o barco. E depois que a usina fechou, aí vocês mudaram de cultura, passaram a produzir outra coisa, ainda tem cana, né? Porque 300 hectares de cana é muita terra com cana, né? Mas eu tinha 2 lotes do final Gedeon, era arrendado. Aquele lote que era do Lito, eu tinha 52 hectares de cana, e daí por diante, lá no Oswaldo, eu tinha um arrendamento com ele, aí eu formava 316 hectares de cana, total. Esse lote da frente é nosso, também tinha cana, então era 316 hectares de cana. Então nós ficamos no zero, por causa da administração do INCRA, porque o INCRA era quem tocava. Infelizmente, naquela época, que eu sei, o pessoal fala, que eu não sei de nada, que vinha uma verba para tocar a usina, aquele período de safra, mas antes de vir a verba para aqui, a administração da usina, 10% ficava lá no INCRA, né? Para os outros, né? Então, aí o governo achou por bem fechar a usina, aí eu fiquei na de horror. Certo. E uma outra pergunta, assim, quanto tempo funcionou a usina mesmo? Quantos anos, assim, funcionou? Praticamente foi 4 anos. 4 anos e um pouco, porque fechou, a cana ficou no campo, aí fechou, 4 anos, quase para 5 anos. Os seus vizinhos aqui nesse entorno, mais para lá, também todo mundo tinha só cana, né? Era um bocado não tinha cana, mas muito tocava o canavial. Certo. E hoje é o que o senhor produz? O senhor trabalha com o quê? Os gado, cacau? Não, é igual eu falei, antigamente eu tinha um gadinho lá no Belo Monte. Eu vendi para pagar minhas contas. Eu fiquei devendo, porque quem toca 316 hectares de cana, né? Tinha trator, eu tinha trator. Caminhão, tinha 2 truques, um toque e 2 carregadeiras para tocar esse barco. Mas, infelizmente, por isso que eu fiquei no zero, por causa disso. E tudo isso financiado? Um bocado financiado. Por sinal, ainda estou devendo no banco. Né? Mas nós temos que tocar o barco desse jeito.
E acontece que eu toquei, eu passei a plantar cacau. Eu tenho 90 mil pés de cacau aqui, é cheio de cacau. Mas arrancar a cana e colocar cacau. Nós temos de ter fé em Deus e na gente mesmo, né, Bento? Tá certo. Deixa eu perguntar para a dona Maria uma coisa. E dona Maria, esse começo, mesmo depois que abriu a estrada, que a senhora veio morar aqui nesse lote, como é que era para escola, saúde? Porque na Altamira a senhora disse que era difícil. E quando veio morar para cá, logo no começo, como é que era essa parte de saúde, educação? Saúde, naquele tempo, Medicilândia é igual, já foi dito, não tinha estrada. Se não tinha estrada, não existia Medicilândia. Medicilândia não tinha nada. Tinha uma enfermeira aqui no Pacal, aqui na Vila Pacal, se eu lembro, né, da Débora. Essa Débora, ela era quem... Uma parteira, né? Ela quem auxiliava as pessoas para consultar, para atender quando precisava. Vamos dizer assim, se uma mulher era para ganhar neném, elas pegavam e, vamos dizer assim, era em casa. Inclusive a mãe do finado Chico, né? Eu não tive meus filhos, eu tive no hospital. Eu tive esse que eu tive, as 3 que eu trouxe em Altamira, tem em hospital, e depois eu tive em Altamira, os 2 primeiros foi em Altamira, e o último eu tive em Belterra. Mas as outras pessoas tinham em casa. Quem pegava era a dona Modesta, a mãe do finado Chico, que foi presidente. Chico Aguiar, que foi presidente, aliás, foi prefeito umas 3 vezes. Certo. Então, a saúde era assim. E da escola também existia, mas era muito precária também. Não existia carro também para ir, as pessoas iam naquele tempo. O carro era, vamos dizer assim, não existia. As crianças tinham que ir de pé daqui para Medicilândia. E aí até que depois que chegou, vamos dizer assim, o colégio, aí depois que chegou o colégio melhorou um pouco, mas não foi muito, porque as crianças que já estudavam, elas já, vamos dizer assim, já estavam naquele suprimento, aquela questão já de, vamos dizer assim, de ter aquele esforço para estudar, então continuaram estudando, mas, vamos dizer assim, era muito sofrido, até porque não tinha com que ir, iam de pés, e era bem mais difícil do que hoje. Uhum. E, seu Antônio, teve uma manifestação que os canavieiros fecharam a ponte, né? Que até o Chico sempre falava sobre isso. O senhor participou disso? Como foi isso? O senhor lembra dessa história? Igual eu falei, quando vinha a Débora, aí sumia. Não dava para pagar para os canavieiros, aí foi tempo que fizemos um Chico e muitos aí, nós fizemos um movimento, chegamos até em Brasília, fazer com o presidente e tudo, mas teve uma indenização, então uma indenização até boa. E nós, doidos para continuar sendo canavieiro e a usina funcionar, por sinal, naquela época saiu uma verba até boa. Por sinal, eu deixei 80 mil naquele tempo, era 80 milhões, né? Para funcionar a usina. E infelizmente deu no que deu. Aí eu continuo sempre no ferro, né? Mas nunca funcionou. Mas chegamos a fazer a greve aí, ali perto do 90. Chegou a época do governo do Ricardo Barbalho mandar a polícia para nós desocupar a Transamazônica. Nós fechamos. A Transamazônica não passava ninguém. Então o governo mandou a polícia fechar. Para nós abrir. Para nós não ia abrir, não abrimos. Mas jogaram até bomba de efeito para nós abrir. Então, o sofrimento da Transamazônica foi muito grande.
Algumas pessoas foram presas nessa manifestação, né, também. Algumas pessoas foram presas, né? Eu acho que o bispo estava nessa inclusive manifestação. o bispo, não sei, me esqueci do nome dele agora. Dom Ervin. Ele foi preso. Ele, o Chico e muitos aí. Foi preso por causa do movimento que nós não queríamos abrir, mas infelizmente o homem da lei, né, o governador, e nós fomos castigados. E essa viagem para Brasília foi depois disso, né? Depois dessa manifestação. Foi, né? depois da manifestação fomos para Brasília. Eu vi uma foto, aí queria perguntar para o senhor se é verdade, em Brasília, que tinha assim, um monte de cana. É verdade que vocês levaram cana para lá no Congresso? Olha, nós levamos 3 carradas de cana. Inclusive um truque meu foi carregado. O finado João Teixeira tinha um caminhão, nós enchemos de cana, e mais outro saiu, como é o Gedeon? Chacrinha. Chacrinha. E muitos, nós fomos mais ou menos 18 caminhões. Uma patrulha muito grande. Chegamos lá, aí para chegar ali em Formosa, não sei se você conhece bem, né? 80 quilômetros, aí a polícia, o governo mandou a polícia acompanhar a gente, porque era muita gente e a pessoa achava que nós ia bagunçar. Mas nós estávamos querendo os nossos direitos. Claro. Por sinal, nós tivemos isso, pelo um pouco nós tivemos um resultado positivo. E o que fizeram com a cana que levaram? Nós jogávamos, depois nós jogamos fora. Lá no Congresso. Eu penso, muitos não conheciam muita cana, e muitos chupavam a cana, pediam cana. Distribuía cana na capital, mundo. né? Certo. Tá, perguntas, professora? Não, pode falar. Então, e aí teve essa manifestação, vocês começaram, então, teve um retorno, né? Eu me lembro que teve... Sim, senhor. E mesmo não só os canavieiros, foram outros também juntos, né, nessa manifestação. Olha, geralmente, naquela época, o movimento mais era cana, né? Era cana, negócio de cacau, isso aqui, não existia. Uhum. Era mais, o movimento era cana. Então, há muitos também, muitos colonos nos acompanhou, sem ser canavieiro. Uhum. Foi eram umas 100 tantas pessoas, quase 200 pessoas, muita gente. E nessas conquistas que vocês tiveram lá, eu imagino que essa viagem deve ter sido dura, né? Até Brasília, sem asfalto, né? Até chegar perto do Estreito, no Maranhão, né? Eu acho que não tinha asfalto, né? Acho que só do Estreito para lá. Naquela época não existia, só existia lama. Muita lama e muito sofrimento, mas a gente sabe, com 17 caminhões, um ia puxando o outro, ia dando cobertura. Então nós chegamos no Marabá e melhorou um pouco, mas a Transamazônica foi um sofrimento. Foi de caminhão? Caminhão. Todo mundo de caminhão? Caminhão, ônibus também, mas era uma patrulha muito grande. Uhum. E assim, o que o senhor enumera de conquistas que vocês tiveram nessa viagem? Eu acho que a primeira é fazer o problema ser conhecido, né, lá em Brasília. E o que mais? O senhor acha que vocês conseguiram com essa viagem? Olha, respeitando o direito de nós tínhamos um representante muito bom, que era o finado Chico. Ele era tinha muita comunicação com todo mundo. Então, ele era meio caminho andado, nós íamos pela cabeça dele. Mas nós era junto. Quando ele não entrava, nós ia entrar junto, porque nós fazia parte da batalha, né? Uhum. E aí vocês conseguiram negociar a reabertura da usina nessa época? Pois, aí teve a abertura. Depois igual eu falei, foi fracassando e deu no que deu. Fechar a usina e nós ficamos dentro da lama. Certo. E aí, com o tempo, o senhor foi mudando para o cacau também, né? Aí mudei para o cacau. Certo. Então, a gente está
conversando também para ir sabendo assim, o que o senhor foi, no geral, o que foi mudando na Transamazônica, que o senhor foi vendo assim, olha, as coisas estão melhorando, né? Porque no começo foi muito difícil. O que o senhor considera que foi acontecendo, que foi melhorando a vida na Transamazônica? Mesmo Olha, com tudo isso que o senhor contou da experiência da usina. Eu não quero me orgulhar, mas engenheiro de terraplanagem, eu entendo muito bem. Então, quando surgiu o Brasil Novo, aí terminamos o trecho da Queiroz Galvão, aí me convidaram para fazer a abertura, para fazer a cidade, né? Esplanar os matos para fazer a Brasil Novo, né? Quando eu estava na INCRA, aí me enviaram para fazer Rurópolis, desmatar, fazer o esplanado de Rurópolis também, porque era todo mato. E eu, de qualquer maneira, eu me orgulho, não, eu fico meio satisfeito, porque eu entendo mais ou menos. Aí o pessoal sempre tinha uma visão para me fazer enfrentar a barra, né? Por sinal, essa barragem, tem uma barragem aí, não sei se conhece, aí o Bento conhece, todos os anos, na época da moagem, estourava. Aí o engenheiro, o doutor Bacelar, veio construir, que é maranhense, né? Aí, rapaz, Chico, eu vou comprar, vou atrás de um engenheiro lá no Maranhão, o São Paulo, para fazer dar um jeito nessa barragem, porque todos os anos ela estoura. Aí o Chico falou, negócio de engenheiro, rapaz, eu tenho um homem aí que entende de terraplanagem, e ele me garante fazer essa barragem para nunca estourar. Aí ele falou, rapaz, tu já viu falar em Colônia? Colônia não sabe de nada, rapaz. Mas eu garanto, eles vieram aqui. Aí eu construí a barragem e está aí, nunca estourou, graças a Deus. Eu tenho uma Da sua inteligência. É. E por sinal, depois que terminou a terraplanagem, eu passei a morar aqui. Eu e meu pai, tudo aqui, morava aqui. Então, foi tempo da Leni, que assumiu a prefeitura. Aí ninguém conhecia de pavimentação. Então, ela veio aqui. Falou, Pernambuco, me falaram que você entende de asfalto. Isso aí, às vezes eu trabalhei em muitas firmas aí, porque desde 16 anos que eu sou operador. Era isso que eu ia lhe perguntar. Esse seu saber, essa sua ciência aí na terraplanagem, o senhor tinha algum curso? Como que o senhor aprendeu isso? Não, igual te falei, eu com 16 anos eu era operador de máquinas pesadas. Lá em Pernambuco? Não, no sul. Eu com 16 anos, eu sou pernambucano. Com 16 anos eu fui para o sul. Peguei uma carona, naquele tempo era tudo pau de arara, e eu 11 anos, aí eu tinha um baiano para levar o pessoal para desriçar café lá no Goiás, né? Aí eu falei, eu meio doidão, eu peguei a carona com ele. Cheguei lá numa fazenda cafeeira, lá no Ceres, no Goiás. Aí ele falou, aí entregou o débito que eu tinha feito no caminho. Disse, olha, esse menino aí, você vai tomar conta, ele só vai sair quando você pagar o débito. Tudo bem. Aí acostumado no norte, porque é muito quente, no Goiás é meio frio, eu me enfrentei a barra. 5 horas eu tinha que estar no campo de desriçar café. Minha mão tremia, tudo, mas o homem tem que ser macho mesmo, né? Aí
Eu paguei a conta, o homem dispensou, eu fui, quer saber para onde? Para Anápolis. Fui morar debaixo de uma escavadeira, uma máquina pesada. Para frente, né? Aí tem umas moças no Goiás, aí tem umas mulheres bonitas, né? Aí ele falava, ó, Pernambuquinho, meu apelido lá por sul é Pernambuquinho. Pernambuquinho, dá assim, fala para aquela mulher que eu quero falar com ela. Eu disse, na hora, fui. Mas com pouco tempo eu aprendi a dirigir D8, a máquina pesada. Ficou amigo do pessoal? Aí fiquei amigo. Aí eu chegar, foi tempo que surgiu a... Estou tremendo demais. Hein? Surgiu a Brasília. Eu chegava para pedir uma vaga para operador, porque muitas firmas, né, em Brasília. Aí o cara, eu chegava, falei, tem a vaga para operador, disse, para quem? Disse, para mim, disse, operador, rapaz, você é operador de 13 anos. Aí ele falava, vou fazer o exame. Me mandava, eu subi no D8 daí e falei, você é do primeira, pode ir, você vai trabalhar. Daí por diante. Aí a prática, a gente pega a prática, é trabalhando, é olhando, é fazendo, e aí por dentro aí eu passei a entender muito bem de asfalto e terraplanagem. Então, nós estamos aí. Então quer dizer que o senhor veio construir a Transamazônica, se empregou na Camargo Correia? Queiroz Galvão. Queiroz Galvão. E o senhor... Ele já veio empregado de lá. Já veio empregado de lá, né? E o senhor não tinha feito nenhum curso? Não, minha prática... O senhor passava no teste e o pessoal te contratava? Minha prática foi... Com 13 anos eu comecei a trabalhar na terraplanagem e tudo. E dona Elci, e quando a senhora vem para cá em dezembro de 70, né, com 3 crianças, tudo muito diferente, como foi assim essa experiência? A senhora sentiu saudade, teve vontade de voltar? Como é que foi essa sua chegada, a acostumar aqui? Mas aqui que você fala é Altamira, Altamira, né? na região, isso. Quando é igual a gente está falando, ele trabalhava lá na Queiroz Galvão e eu sou cearense, ele é pernambucano, igual ele já falou, mas ele trabalhava no Brasil todo, né? Aí quando foi... depois Vocês se conheceram onde? Lá em Itapipoca, Itapipoca é uma cidade do Ceará, lá da minha cidade natal. Aí nós casamos lá, ficamos morando lá, e ele todo o tempo trabalhava, mas ele trabalhava nos outros lugares e vinha para casa, né? Ficava às vezes um mês e vinha. Aí depois ele foi transferido dessa cidade que eu morava, da minha cidade natal, que era Itapipoca, ele foi transferido para Missão Velha. É uma cidade, vamos dizer assim, cearense também, só que é longe da minha cidade natal. E a gente estava morando lá, aí no que nós ficamos morando lá, eu tinha muita saudade do meu pessoal, da minha mãe, que lá era cidade cearense também, mas só que não era a minha cidade. O pessoal era cearense, mas não tinha ninguém da minha família, eu tinha muita saudade da minha família. Quando um dia ele chegou, aí disse, ele sabia que eu tinha vontade de sair de lá, né? Aí um dia ele chegou e disse, Elci, nós vamos ter que ir embora daqui. Aí quando ele disse aquilo, nós vamos ter que ir embora daqui, isso antes dele vir para cá, vocês estão entendendo, né? Sim. Aí quando ele disse, nós vamos ter que ir embora daqui, aí aquilo me deu aquela esperança, aí eu fui perguntando, para onde, meu nego? Aí ele disse, para o Pará. Aí o quê? Pará. Aí falou mais alto ainda, Pará, Altamira, no Pará. Aí eu disse, o que é isso? É uma cidade de Altamira, no Pará. Aí eu fiquei triste. Aí eu comecei a chorar, ele já viu que eu já comecei a chorar, ele disse, só que eu já vou te dizer como é Altamira. Altamira lá no Pará não é como aqui, que tem televisão, que tem luz elétrica, lá tem onça, lá tem índio, lá só tem bicho. Aí eu digo, ô meu nego, não vamos não, comecei a chorar, ele disse, se você não quiser ir, eu vou. Desse jeito. Aí eu fiquei morrendo de chorar. Aí quando ele viu que eu estava chorando mesmo, ele disse, olha, nós só não vamos ir. Aí quando ele disse, nós só não vamos ir, aí me deu aquela esperança. Aí eu, se o quê, nego? Ele disse, se eu ganhar na milhar.
Milhar? Milhar, vocês sabem o que que é, né? Aquele negócio que a pessoa joga, né? Que ele sempre gostou de jogar. Aí eu fiquei pensando, não disse nem nada para ele, mas eu fiquei pensando. Eu já tinha 3 filhos nesse tempo, né? Aí eu já tinha 3 filhos, conhecendo, desde que eu conheci ele, que ele jogava nessa milhar todas as semanas e nunca tinha ganhado. E só tinha um mês para ele viajar, que ele foi alertado um dia, foi dito um dia, deram um mês para ele se preparar para poder sair, né? Aí eu digo, como que durante um mês, se ele nunca ganhou durante esses anos que a gente tem casado, como é que durante um mês ele vai ganhar? Mas eu fiquei sempre com aquela esperança. Aí, naquele tempo eu era católica, hoje nós somos adventistas da igreja do 7º dia. Aí a gente era católica, eu digo, eu vou rezar terço para São Francisco da Chaga. Aí comecei a rezar terço para São Francisco da Chaga, rezei 15 dias, que ele tinha um mês, né? Rezei 15 dias e nada de ganhar. Eu digo, não adianta. Aí eu vou rezar rosário. Vocês sabem o que é terço? Uhum. Rosário. Aí o rosário não deu, eu digo, não, o rosário o terço é pouco, aí eu vou partir para o rosário. E aí comecei a rezar e nada. E aí não deu nada, aí nós vimos embora. Nós vimos não, aí ele pegou e veio. Aí ele me deixou lá na casa da minha mãe, mas só que aí ele, igual eu te falei ainda agora, que ele disse, se você não quiser ir, eu vou, mas eu amo muito ele, aí não tinha como eu pegar e dizer não, tinha que vir. Aí eu fiquei na casa da minha mãe, enquanto ele veio, para pegar e arranjar a casa para depois ele vir buscar a gente. Aí, igual falando, ele veio dia 14 de outubro de 70 e foi me buscar dia 25 de dezembro do mesmo ano de 70. Aí nós viemos ficando morando em Altamira. Aí depois que nós ficamos morando em Altamira, quando eu cheguei lá, é igual eu tô falando, se lá na minha cidade, no Ceará mesmo, eu sentia falta da minha cidade, veja do Ceará para cá, né? Chegando em Altamira, com aquela cidadezinha pequena, onde a gente não conhecia nada, não via ninguém, não tinha, vamos dizer assim, não tinha nada, tudo diferente. Aí, eu nunca fui gordona não, toda vida eu fui, meu corpo foi esse, mas aí eu pesava 48 quilos, aí eu fiquei pesando 37 quilos. Emagreci demais, demais da conta, da onde eu lembro. Saudade. Muita saudade, e achei horrível mesmo, mas só que aí tinha que suportar mesmo, aí ficamos morando lá, ele vinha trabalhar e eu ficava lá com os filhos. E depois que terminou, igual ele falou, quando terminou a Transamazônica, aí nós viemos morar no Brasil Novo, que ele veio para fazer vamos dizer assim, a esplanada do Brasil Novo, só que no Brasil Novo já tinha alguma casa, não é como hoje não, né, igual eu tô falando, tinha alguma casinha só para as pessoas que fossem trabalhar, e nós ficamos morando uns anos lá. Uns anos não, uns tempos enquanto ele fez, que eu não estou nem lembrado do tempo, mas... Aí depois disso ele foi fazer em Rurópolis. Aí nós fomos para lá também, moramos, só quando ele fazia a esplanada, aí depois voltamos, moramos de novo em Altamira. Depois, a primeira vez nós moramos na Agrário Cavalcante, a última vez nós moramos na 1º de janeiro. Aí depois daquele tempo, isso já em 75 já, ou 76, nem lembro mais o ano, aí depois foi que nós viemos para cá. E foi muito difícil, mas graças a Deus que a gente... conseguiu superar. E como era o seu dia a dia com as crianças em Altamira? O dia a dia com as crianças era, vamos dizer assim, era como eu me sobressaía daquilo, era cuidando dos meus filhos. Porque aí toda a vida eu tive amor demais com meus filhos. Aí vamos dizer assim, as crianças, para mim era tudo na vida, ele vinha trabalhar e ficava só eu com as crianças, então... vamos dizer assim, era muito sofrido, mas de qualquer maneira tinha, vamos dizer assim, o que comer a gente tinha, vamos dizer assim, podia ser alguma coisa diferente de lá, mas dá para a gente sobreviver, foi muito, vamos dizer assim, muito doído, mas deu para pegar e passar. As crianças já tinham idade de ir para a escola? Não, nesse tempo, eles, quando a gente estava em Altamira, eles ainda não estavam estudando. Eu nem lembro mais, agora que eu estou te dizendo, eu não lembro nem se eles começaram a estudar em Altamira. Parece que começaram a estudar em Altamira. Eu só sei que aí depois que nós moramos em Altamira, aí foi que nós moramos em Altamira 2 vezes, igual eu digo, a primeira vez, quando nós viemos, depois que nós moramos no Brasil Novo, mas esse pro Brasil Novo foi pouco tempo, o Rurópolis também, depois lá foi pouco tempo, aí nós viemos para cá. Aí a escola mesmo deles foi mesmo só aqui em Medicilândia mesmo, que eles ainda eram pequenos, inclusive...
depois que eu cheguei aqui, logo que eu cheguei em Altamira, aí eu cheguei em 70, nós chegamos em 70, em 71 eu já tive o primeiro filho aqui, cearense, paraense. A senhora teve quantos meninos ao todo? Ao todo eu tive 8. E aí o segundo filho que eu tive aqui, de paraense, aí foi em 70. Aí depois eu tive o outro já em 74, esse que eu já tive, já fui ter em Belterra. Aí dos 8 são 3 cearenses e 5 paraenses. É. E nessa... Não, paraenses são 4 para. Eu disse que eu trouxe 3, mas só que um faleceu lá de sarampo. Naquele tempo tinha muito sarampo, né? O meu mais novinho ainda faleceu de sarampo, no Ceará. E aí 4 são 4 cearenses, um faleceu lá. O mais novinho faleceu lá, mas deu com um mês e pouco, não tinha nem 2 meses. E aí 4 são paraenses. E quando vocês se mudaram para cá, Dona Maria, que tinha também outras famílias morando, o que vocês tinham alguma festividade que vocês participam? Tinha alguma atividade que vocês faziam juntos? Não. Se encontrava, festa? Não tinha nada. Nenhum forró cearense, nada? Nada, não tinha nada. Aqui o que tinha mesmo, inclusive ele depois que terminou a Queiroz Galvão, que nós viemos morar para cá, e ele comprou um caminhão, e aí ficou viajando para o Brasil todo, passava 3 meses, passava 4 meses, e eu ficava sozinha com meus filhos aqui. Uhum. Ainda lembro como hoje, ficava sozinha, não tinha medo de nada. Primeiro nós morávamos nessa casa, não, primeiro a gente morou noutra casa que hoje é no local da Barcaça. Depois foi que foi feita essa casa aqui, mas não tinha medo de nada. E aí ele viajava aquele tempo todo, mas aí nesse tempo os filhos já estudavam já, né? Já tinha escola, já tinha tudo, só que não tinha, vamos dizer assim, igual eu tô falando, naquele tempo ainda não tinha negócio de telefone, que aí ele viajava e eu lembro que para mim falar com ele eu ia para o que a gente chamava o posto telefônico, né? Vila Pacá, aqui na Vila Pacá eu ia no posto telefônico, saía daqui para poder falar com ele, saía para ir lá. Uhum. E não tinha, agora já tinha escola para os meninos ir, para as crianças ir. Só que o P1 tinha demais. Eu lembro que aquelas crianças, eles ficavam, vamos dizer assim, ficavam brincando. E durante o dia, quando uma criança está brincando, mesmo que já seja grandinho, aí eles pegam, ficam brincando, vai para um canto, vai para outro, assim, brincando de bola, de tudo. Aí eles, vamos dizer assim, ficam assim, vamos dizer assim, para lá e para cá, com ditado, eles não sentem tanto. Mas na hora de almoçar, eu lembro que eles pegavam, na hora de almoçar, aí na hora de almoçar, eles já pegava e já pedia até um negócio que me ensinaram para pegar, que naquele tempo a gente não tinha negócio de repelente, a gente colocava, cupaíba, óleo de cupaíba. Aí na hora da gente, antes deles de almoçar, aí eles já sabiam que na hora do almoço eles tinham que ficar ali quietinho, almoçando, né? Aí eles já pegavam, já colocavam, mãe, passa o óleo de cupaíba, menino. Passava no para passar, que era para pegar e o mosquito não ficar tentando, né? Porque é igual falando, durante o dia, enquanto não tava, eles estavam brincando, vai lá, vai cá, parece que o mosquito não importunava tanto, né? Mas quando ficava assim, sentadinho, quietinho, o mosquito acho que vinha mais. Era muito difícil. Certo. Uma outra pergunta, seu Antônio, nesses 50 anos de Transamazônica, né? A gente está discutindo os 50 que passou, mas também os 50 que vai vir. Né? O projeto chama assim, 50 mais 50. O que o senhor acha que precisa ainda acontecer nos próximos 50, na Transamazônica? Olha, a Transamazônica precisa de asfalto, precisa de assistência, porque a assistência da Transamazônica é muito pouca. Mas aí, para quem conheceu e construiu só mata, já tem asfalto, tem uma cidade, muitos falavam, Medicilândia é atrasado. Não, Medicilândia está muito evoluída à vista de antes, né? Porque não existia nada. E outra, eu quero contar minha história, porque vocês me procuraram como foi que eu tive a prática de terraplanagem, de asfalto.
naquele tempo, quem era operador de máquina, eu fui 6 anos instrutor de máquina de todo o Ceará. Eu era instrutor de máquina. E aí foi tempo que entrou um governador, cortou meu salário, minha gratificação. Aí eu entrei para Queiroz Galvão, lá no São Paulo. Quijadá, no Ceará mesmo. Aí larguei, trabalho de patrão. Aí foi tempo que surgiu a Transamazônica, e o engenheiro era muito bom. Aí falou, Pernambuco, você é um cara entendido e não tem medo de coisa nenhuma, você vai para fazer nosso trecho, que nosso trecho é 270 quilômetros. Você tem de ir lá, você vai para lá. Tá bom. Aí vou listar você e mais dois motoristas. Você vão para o Rio de Janeiro, naquela época era a Formeu, né? Vocês conheceram, né? A Formeu. Aí você pega 3 caçamba e vai para Belém. Aí esses dois operadores, 2 motoristas, era o motorista, o operador era eu. Aí chegamos lá no Rio, o cara começaram a chorar. Não, eu não vou disso. Aí nós sentei com comunicação com o engenheiro, falou, não, ele tem de ir. Aí falou, o doutor André, aqui a caçamba não está pronta. Ele disse, você vai para Santo André, lá no São Paulo, pegam um comboio de manutenção e mais 2 caminhões carroceria. Você vai com comboio, que é o carro mais pesado, e os outros vai com carro de carroceria. Mas não pode ficar, ele já está escalado, não pode voltar. Esse cara chorava, o Pedro chorava para voltar. Aí nós que tocamos, chegamos em São Paulo, aí pegamos o carro. Tem Belém-Brasília era uma trepidação muito grande. Aí nós chegamos em Belém, aí o cara falou, olha, encosta os carros aqui, que eu vou mandar para o barco, para Vitória. Mas vocês vão de avião. Aí chegamos, quando eu cheguei, naquele tempo era tal, não sei se você conheceu, né? Aí quando chegou ali, falei, Altamira, rapaz, é um povoado desse, como é que é a cidade? Aí começamos a vida desse jeito lá. Aí, graças a Deus, Deus tem me abençoado, porque eu estou com os cursos, eu posso me orgulhar, não. Posso ir ao Belém, Brasília, eu construí, ajudei. A 116, que é Rio Bahia, eu ajudei a construir, e Cuiabá, a Porto Velho, trabalhei também, em Vilhena, lá na Camargo Corrêa. E aqui na Transamazônica? Trechedo, não tem aí, não tinha para onde eu correr. Aí, mas sabe como é que é? O molecão, eu tinha um negócio metido a valente, em Pernambucana metido a valente, mas aí Deus me livrou de muitas coisas, porque se eu for contar a minha história, eu vou passar a tarde assim, só de aventura, né? Mas graças a Deus, eu agradeço a Deus, porque antigamente era solteiro, não era frente a Rio, São Paulo e Belo Horizonte, ali onde eu convivia. Eu fazia absurdo em São Paulo e ia para o Rio, fazia absurdo e ia pegar outra firma em Belo Horizonte, daí portanto, levava a minha vida desse jeito. Aí o senhor conheceu Dona Maria? Aí foi tempo que surgiu, eu fui a uma firma que eu trabalhava na Bahia, pegou uma terra para nós no aeroporto de Fortaleza. Aí me mandaram para lá, para Fortaleza. Aí eu já não era patrulheiro, eu trabalhava com a carregadeira.
carregando 5 caçambas para fazer o aeroporto de Fortaleza. Aí foi tempo que o governo comprou 12 patrões. Aí deu no jornal, aí eu engrenei na firma, no DR, né? Aí foi tempo que ele escalava aqueles patrões para fazer o município, aí eu fui, infelizmente ou felizmente, eu fui para Tapipoca. Aí foi que eu conheci a dona Encrenca lá. E aí já dura quanto tempo esse casamento, então? Já tem Olha, o casamento foi até é uma minha, porque o pessoal, o pai, a mãe dela, não queria porque eu era do mundo, né? E era menina de 17 anos, estudava, né? E não queria, mas eu falei, eu vou bancar o homem agora. Aí, infelizmente, graças a Deus, nós estamos vivendo, estamos com 50 e tantos anos, 55 anos, né? De casado. 57. Então, e a minha família, igual eu falei, minha família está aí, a família muito grande. Aí veio cunhado, veio todo mundo aí, a família muito grande. Graças a Deus, nós estamos aí. E eu espero que Deus dê saúde para vocês e para nós também. Deus nos abençoe. A gente queria que... A gente está chegando para o final, né? A gente já explorou bastante essa história tão interessante. E aí a gente está abrindo para vocês falarem uma mensagem agora. Vocês que viveram 50 anos juntos, 50 anos de Transamazônica, né? Praticamente, né? No caso, vocês dois. E passou por tantas coisas boas e coisas ruins também, né? Qual é a mensagem para essa geração da Transamazônica agora, dos próximos 50? Olha, eu falei para vocês, está muito evoluído, porque tinha época, eu tinha caminhão, e eu passava 2, 3 dias para chegar em Altamira, de atoleiro, tudo. O sofrimento era muito grande. Agora, precisa, sim, de ser evoluído a Transamazônica, mas até do jeito que eu conheci a Transamazônica, para mim está bem adiantado. Tá certo. E, dona Maria, o que a senhora queria deixar de mensagem aí na nosso final de conversa? Eu quero que Deus possa ter misericórdia de todos nós. Vamos dizer assim, que naquele tempo a gente tinha P1, que ficava, vamos dizer assim, era quase um apavoramento para todo mundo, igual eu estou falando, quando meus filhos iam almoçar, eles já diziam, mãe, coloca aquele óleo de Cupaíba, né, porque eles tinham medo, mas naquele tempo o P1 não fazia medo, e se comparando com hoje, com a malandragem que tem, vamos dizer assim, em todas as cidades, principalmente também aqui em Medicilândia mesmo, que a gente sabe que tem pessoal que usa as porcarias de droga, que tem o pessoal, vamos dizer assim, a gente que trabalha, quando a pessoa tem alguma coisa, que outro vê, outro que eu digo assim, os malandros sabem, aí vamos dizer assim, querer tomar da gente, como já aconteceu, como já aconteceu com nós aqui em casa. Igual ele já falou que naquele tempo vamos dizer assim, da usina, aí ele trabalhou muito, tinha muita cana. Então, o que acontece? A usina parou, quando a usina parou, ele ficou endividado, aliás, nós ficamos endividados devido às despesas que ele tinha para buscar o pessoal daqui no Maranhão. Para cortar trazer, a cana, né? Hein? Pessoal para cortar a cana. Para cortar a cana, para manutenção daquele pessoal era muita despesa. E o que acontece? Ele ficou endividado, quando a usina parou, que a usina já tem mais de 20 anos que parou, aí o que acontece? Aí a gente ficou devendo no banco. Quando a gente começou a plantar toda a vida, o Pernambuco ele foi muito trabalhador e ele não sabe fazer coisa pouca, ele só quer fazer muito. Aí ele começou a plantar muito cacau e graças a Deus, igual ele falou, nós tínhamos um bocado de pé de cacau.
Só que aí, igual eu estou falando, a gente o que eu queria era que Deus tivesse misericórdia de todos nós. Por quê? Quando a gente, vamos dizer assim, a gente naquele tempo, foi em 2012, aí o que que acontece? A gente com essa dívida, igual já falou que a gente estava endividado, devido à usina, aí a gente veio uns cacau, nós ficamos juntando aqueles cacau. Quando nós juntamos aqueles cacau, para pegar e vender, que era para pagar a dívida da usina, né? Que a gente tinha feito, da usina que a gente tinha feito para a gente, para os trabalhadores que vinham cortar cana. Aí o que que acontece? Ele fez aquela dívida e aí a gente tinha que pagar, ele juntou esse cacau, vendemos o cacau. Quando ele pegou, vamos dizer assim, juntou aquele cacau, a gente, vamos dizer assim, precisando até para nossa manutenção, mas aí ele assim, não, a gente vai pegar e vai vender para pegar e terminar, às vezes a gente terminando de pagar essa conta. Aí nós vendemos aquele cacau, mas naquele tempo a gente já, vamos dizer assim, já sabia que já existia malandro. E o que que acontece? Depois que nós vendemos esse cacau, quando foi, eu não estou lembrada se foi à noite, ou se foi na mesma noite, ou foi na outra, aí nós, vamos dizer assim, por causa dessa dívida mesmo da usina, a gente tinha também, nós tínhamos um lote aqui no 95, aí ele vendeu aquele lote. No que ele vendeu aquele lote, aí aquele lote, o dinheiro, nós, vamos dizer assim, colocamos no banco, que era justamente para pagar os débitos da cana, o dinheiro foi bloqueado. Quando o dinheiro foi bloqueado, aí a gente arrumou um advogado em Altamira, aí naquele dia que esse advogado veio, que o advogado era para vir, o advogado não veio. Aí o advogado não veio, aí nós viemos embora. Naquele dia ele disse que estava sentindo umas dores, vamos dizer assim, nas pernas, aí eu comprei uma pomada, um gel, né, para passar. Para passar aquele gel. Aí aí eu estava na cozinha, nós tínhamos vendido cacau, igual eu falei para você, né? Tinha vendido essa carrada de cacau. Só que aí, igual eu falei, essa carrada de cacau não era para a gente, vamos dizer assim, para nós, era para pagar essa dívida. Juntamente com que esse advogado vinha para desbloquear o dinheiro desse lote também que a gente tinha vendido, que tudo isso era para pagar a usina. Aí quando naquele dia que nós vendemos aquele cacau, compramos esse gel para ele, eu estava na cozinha, estava dando uma arrumada lá na pia, aí eu lembrei, mais ou menos, isso era mais ou menos acho que umas 9 horas, inclusive o advogado nem veio nesse dia, igual eu tô falando. Aí era mais ou menos acho que umas 9 horas da noite, aí eu lembrei, que nós já tínhamos se empalhado para lá, em Medicilândia, aí eu lembrei do gel para passar na perna dele. Aí no que eu lembro do gel, eu vim passar. No que eu estava passando, mais ou menos uns 10 minutos, aí quando a porta estava fechada, até porque antes desse acontecimento aqui, a gente já ouvia falando que o pessoal estava andando nas casas, arrombando, assaltando, aí ele já gosta de viver com as portas abertas, mas aí naquele tempo a gente até vivia. Mas só que devido aquele comentário que o pessoal estava entrando nas casas, aí eu pedia para ele fechar a porta, e naquele dia estava fechada a porta. E aí eu estava na cozinha, nem terminei de arrumar a cozinha, a pia, aí eu vim para cá passar o gel nele. No que eu estava passando o gel nele, aí essa porta aí foi como que tivesse assim vamos dizer assim, um estrondo maior, assim, como tivesse assim uma torre caindo em cima dessa porta aí, já abriu a porta com tudo. No que abriu a porta com tudo, já entrou 2 bandidos, cada um com um revólver. Cada um com um revólver, um botou em cima de mim, o outro botou em cima dele. Olha, a gente quer 50 mil. A gente quer 50 mil. Aí eu digo assim, mas nós não temos 50 mil, vocês têm. Aí nós não tem 50 mil, tem sim. Eu sei que aí ele insistindo que a gente tinha 50 mil, mas isso é mais ou menos gente que já sabia que tinha vendido aquele cacau, né? Aí nesse negócio de vender 50 mil e a gente dizendo que não tinha, e aí ele pega, depois de muito tempo, ele pegou e já, quando eu não sei como foi, que no mesmo instante a gente já estava ali no quarto. Isso aqui na sala, começou na sala, a gente já estava no quarto, nosso quarto esse bem aí. Já estava lá, ele mandou, abre o cofre. Aí eu abri o cofre. No que eu abri o cofre, aí peguei minha bolsa, igual eu falei, naquele dia a gente tinha ido com esse advogado, eu estava com 2.200 na bolsa, que tiramos um dinheiro que era para pegar, até para dar ao advogado que ele vinha, mas depois que ele vem, depois que é o dinheiro, né, para ir embora, aí a gente tinha que dar esse dinheiro, era para dar esse advogado, que esse dinheiro do cacau que a gente tinha vendido, não era para nós, era para pagar a dívida da usina.
E aí, ele pegou, abriu o cofre, eu abri o cofre, aí ele pegou a bolsa, aí pegou, só tinha 2.200, aí ele disse, eu quero só isso, não, eu quero 50 mil. Não, nós não tem 50 mil. E aí eu só sei, gente, que encurtando a história, aí ele pegou e começou a bolir tudo lá, e pegou rádio, pegou 2 celulares, o meu e o dele, e pegou uma maquinazinha de calcular, até daquelas que tem áudio, sei que pegou um bocado de coisa, e depois ainda fez um absurdo, pegou as pernas dele, juntou as pernas dele assim, juntou as pernas dele, amarrou todinha com aquelas fitas durex de amarrar as caixas nos bancos, nos bancos não, no supermercado, depois amarrou, depois de estar amarrado assim as pernas dele, com essa fita, aquela fita durex larga, depois amarrou com um cordão de um punho de rede, depois fez nas pernas do mesmo jeito, depois que ele amarrou as pernas do mesmo jeito, aí ele pegou e fez aqui assim, amarrou ele também. Aí ele ficou como que fosse um porco. Ainda hoje ele diz que se arrepende de não ter, vamos dizer assim, tomado o revólver daquele homem, matar. Eu digo, mas se ele é assaltante, a gente não adianta a gente querer competir com assaltante, né? Aí ele pegou e fez daquele jeito dele, no que ele fez daquele jeito com ele, aí depois ele veio comigo, ele não amarrou minhas pernas, amarrou só meus braços, fez aqueles meus braços do mesmo jeito também, amarrou com aquela fita durex, e depois que ele fez tudo isso, dele e o meu, aí ele pegou e veio e me amarrou com uma fita durex também junto dele, um absurdo, é igual eu tô falando. Então o que eu queria que a gente pegasse, se tivesse, era uma melhora de bandido, acabar com os bandidos de Medicilândia. E aí, depois de tudo isso, aí ele pegou e disse, olha, agora a gente vai embora. Depois dele ele me amarrar, ainda me amarrou junto dele, né? Aí ele pegou, que ele viu que para pegar e desamarrar, eu estava com a mão amarrada, aí ele pegou e disse, para desatar, desata com o dente. Fez bem, mas que assim. Ainda deu aquela dica, desata com o dente. Foi assim que eu consegui me desatar dele com o dente. Aí na hora dele ir embora, ele ainda disseram, olha, a gente vai embora, mas se vocês gritarem, a gente volta e mata vocês e quem chegar. Como quem dizer assim, se eles gritarem, chega a gente e a gente vem e mata os dois. Aí eles foram embora, depois que eles foram embora, aí eu fiz igual ele disse, igual ele deu essa dica, com o dente eu consegui me desatar dele, né? Cortar com o dente, eu consegui cortar aquela fita durex que ele tinha me amarrado junto com ele, eu consegui me desatar da fita durex, que ele não conseguia, que eram os braços e as pernas, e depois das pernas ele ainda estava assim, igual ele tinha feito um porco. Então, gente, naquele dia foi um absurdo, eu não gosto nem de lembrar daquela hora. Então, o que eu quero, eu tenho certeza que não só sou eu que quero, muita gente quer, é que acabe com essa bandidagem que tem em Medicilândia. Porque isso não foi só eu que passei esse caso, muitas pessoas têm passado isso do mesmo jeito ali em Medicilândia. E com aquela porcaria naquele tempo, acho que não tinha tanto esse negócio daquela droga, hoje em dia tem muito. E esse pessoal, vamos dizer assim, para usar essa porcaria, eles fazem tudo que coisa, e a gente queria que acabasse com essa bandidagem. Que as pessoas têm tanto trabalho e as pessoas não procuram trabalho, procuram viver desse jeito, usando o que eles gostam, que é essa porcaria dessa droga, e pegando e maltratando as pessoas. E eu ainda dou graças a Deus ainda hoje, porque ele falou, se vocês gritarem, a gente volta e mata todo mundo. Mas graças a Deus que Deus tem misericórdia. Que bom que vocês estão aqui, né, Dona Maria? Realmente, graças a Deus. Muitas outras pessoas passaram por momentos muito difíceis nessa região, agricultores, inclusive, né? A gente conhece especialmente produtores de cacau, que moram na faixa, pois sempre estava sujeito a pois isso. É, igual eu estou falando, naquele tempo, antes disso, ele gostava de ver com a porta aberta, aí a gente já via falar que em colono mesmo, assim, nos lotes mesmo, o pessoal já andava fazendo absurdo, aí eu já pedia para ele pegar e fechar, a gente fechar a porta, que ainda hoje eu digo, que se aquela porta tivesse aberta naquele dia, aí eu ia botar a culpa nele, olha, meu amigo, eu pedia para você deixar a porta fechada, você não deixava, por isso que entrou, mas não, estava fechado, os bichos que arrombaram a porta, que eu não sei como foi que eles conseguiram. Certo, gente. Obrigada, a gente queria agradecer, né? Queria encerrar por aqui e agradecer muito por essas lembranças que vocês trouxeram, lembranças boas, lembranças difíceis. Lembranças ruins, né? Lembranças ruins, né? São 50 anos de história, meio século. Né?
E para nós o mais bacana é que vocês estão aqui vivos Graças a e Deus. contando essa história para gente, tá? Muito obrigada. E depois que a gente terminar esse trabalho, ainda vai levar um tempo, porque somos 3 equipes fazendo entrevista na região de Marabá, na região do Xingu e na região do Tapajós, né? Ali na região de Itaituba também. E aí a gente vai juntar tudo isso para colocar também, depois que fizer um ajuste nas entrevistas, né? Vai ser colocado tudo na internet para que as pessoas consigam conhecer a história transamazônica, como disse o seu Antônio, contada pelo povo que viveu na Transamazônica, tá? E aí, assim, a gente teria ainda 2 coisinhas com vocês. Uma são umas fotos, né, que a gente queria fazer para esse registro e os documentos de autorização para a gente usar essa fala de vocês. E é isso. Obrigada. Muito obrigada. De Tomara. Eu por a visita de vocês, nós estamos às ordens. Qualquer hora, em qualquer momento, nós estamos aqui para falar o que nós sentimos, né? Sentimos, né? Os filhos de vocês estão morando com vocês, algum aqui, dona Maria? Ainda? Olha, aqui mesmo, nessa casa, essa casa deste tamanho, ela hoje, não vou dizer que, mas nós mesmos não moramos ninguém. É igual eu falo, do tamanho dessa casa, aí nós fizemos essa casa. Eu já vim aqui com os meus alunos da Brown. Vivi essa casa em 86. Só que essa casa foi feita em 86, no começo do ano. Meu filho estava no quartel. Aí no que ele estava no quartel, aí naquele tempo a operação da boina era muito difícil, muito rígida. E lá na operação boina ele adoeceu. E no que ele adoeceu, ele não teve assistência. E veio para Altamira, de Altamira foi para Belém. Naquele tempo, igual eu estou falando, ele viajava muito. Aí eu fui, mandaram me dizer que ele estava doente, eu fui para Belém. E lá ele faleceu, dia 11 de agosto de 86. Ele teve malária? Não, não teve malária. Ele a operação boina. Sim, sim. A operação as instruções do quartel. Só que era muito rígida. No que eles iam para a operação boina, dizem que aí, porque nessa operação boina, eles têm um acampamento deles ficarem, né? Vamos dizer assim, dormir, comerem. E tem um local para eles fazerem as instruções. Aí lá, quando eles foram para fazer aquelas instruções, aí não tem estrada, era assim, só dentro da mata que eles vão. Aí diz que é só assim, vamos dizer assim, eles fazem, cortam só um pouco de mata aqui, no tamanho da pessoa passar. Aí numa hora que foi passando o meu filho, e foi passando outro rapaz. Só que aí, uma tucandeira, um ninho de tucandeira caiu bem em cima do meu filho. E aí, no que caiu bem em cima do meu filho, aí mordeu ele todo. Aí disse que foi tanta dor que disse que ele pegou e ele ia com aquela, vamos dizer assim, aquela farda do quartel, que os botões são desse tamanho. Aí ele puxou tudo, rasgou tudo. Aí ele não conseguiu mais ir. Voltou para o acampamento. Depois que ele voltou para o acampamento, ele não foi lá para o lugar vamos dizer assim, das instruções, né? Aí ele voltou para o acampamento desculpe. Aí quando ele voltou, quando o pessoal voltaram, que já tinham feito as instruções, que voltaram, que ele não tinha ido, ele e o outro não ficou muito atingido, mas voltou também, que também foi mordido também. Aí eles disseram que maltrataram muito eles, que jogaram, fizeram muito maltrato mesmo com ele. Eu sei que aí ele adoeceu demais, igual eu tô falando, ele estava viajando para Belém, aí quando mandaram para Belém, não, para São Paulo. Aí quando mandaram me dizer que ele estava muito doente, tinha ido para Belém já, aí eu fui para Belém, e quando eu cheguei lá, eu lembro como hoje, cheguei lá, botei a mão no coração, senti pulsar, tive aquela esperança, meu filho vai ficar bom. Mas não, infelizmente, aí hoje é que eu sei que muitas vezes o coração está pulsando, mas o cérebro já faleceu, ele já morreu. Então, o que tinha acontecido com ele? Aí ele faleceu. Tinha 18 anos. Estava servindo o quartel, estava com 6 meses que estava servindo. Sim, aí você procurou, esse lote aí, eu reparti para meus filhos, eu reparti para 3 filhos aí. Ele mora aí. Você está gravando ainda tudo? Tá. Sim. Esse lote aí, eu reparti para meus filhos. Aí mora 3 filhos. E um mora aqui comigo, toca serviço. Aí nós toca a vida.
daí por diante nós temos que levar a vida unida, uma união. Nós temos união, mas infelizmente nosso recurso é mínimo, mas de qualquer maneira nós estamos tocando o barco, né? Já dividiu a terra aí para eles irem tocando, né? E é igual eu falei, agradeço a Deus e vocês por ter contato com a gente. Muito obrigado. Obrigado, gente. Obrigado,